do PSDB, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, foi reeleito para assumir o comando da casa já no próximo ano, mais uma vez. E o vereador visita aqui os estúdios do nosso Jornal da Manhã. Vereador, bom dia, muito obrigado por estar aqui. Bom dia Jovem Pan, ao Jornal da Manhã, Thiago, Karina, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Vereador, é um ano de eleição, um ano muito desafiador. Os vereadores tentam a reeleição, quase todos, a tentativa de reeleição passa de 90%. Eu pergunto, como é possível aprovar medidas de interesse da cidade, por exemplo, não só a discussão do plano diretor, que está em voga, a lei de zoneamento e outras questões importantíssimas de transporte, como é possível se voltar para a cidade mesmo sendo um ano eleitoral? Os vereadores acabam trabalhando de segunda a segunda e ao longo dos 4 anos. Não é diferente em ano de eleição. Nós reservamos as sessões plenárias para terças, quartas e quintas. Fundamentalmente, votamos projetos nas quartas-feiras. Isso não impede que tanto eles se dediquem à pauta parlamentar, à votação de projetos de lei, quanto à visita às suas bases no início e no final da semana e nos finais de semana. Então, isso já é característico, é uma estatística. Nós, esse ano, nós votamos mais de 200 projetos de vereadores, mais de 20 projetos do Poder Executivo, e ano que vem, principalmente no primeiro semestre, essa intensidade vai ser mantida. Com temas importantes, como você mesmo colocou, ano que vem nós devemos analisar, votar a lei que faz a revisão da lei de uso e ocupação de solo na cidade, tratar algumas mudanças conceituais por uma mudança maior, claramente, em 2021. Vereador, é claro que está a grande discussão aqui em São Paulo, a gente acompanha a saúde do prefeito de São Paulo. No Covas, ele era vice de João Dória, então São Paulo não tem vice, ele é o prefeito, e quem assume na linha sucessória é o presidente da Câmara Municipal de São Paulo. O senhor também é do PSDB, enfim, conhece bem a prefeitura e também os projetos. De que maneira é possível discutir esse assunto? Ele pode se licenciar para continuar o tratamento, enfim. De que maneira o senhor trata esse assunto? O Bruno tem 39 anos, o prefeito é um prefeito jovem, faz esporte, reagiu muito bem ao início do tratamento. Lógico que é uma notícia que de início não é uma notícia boa, mas ao longo do tempo ele vem com força à disposição, reagindo à doença. Fez 3 sessões de quimio, não precisou se licenciar, e o que eu digo é, se nesse período, que é o mais agressivo, que é esse período inicial, ele despachou inclusive do hospital, se manteve à frente da prefeitura, não houve qualquer falha, daqui para frente a gente acredita que é só melhora. Nós não trabalhamos com a hipótese de uma licença do prefeito e acreditamos na campanha, e eu apoio inclusive para a reeleição ao cargo. Eu vou me manter no Legislativo, conduzindo a Câmara Municipal, auxiliado e auxiliando os meus 54 colegas para poder dar resultado para a cidade de São Paulo. Vereador, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino, aqui no nosso Jornal da Manhã. Constantino. Bom dia. Eu queria a opinião do senhor em relação a essa tentativa do governador João Dória de dar uma guinada no PSDB, um partido que tradicionalmente é um partido de centro-esquerda, dar uma guinada mais para o centro ou para a direita e tentar trazer esse novo PSDB. Como é que o senhor vê esse esforço do governador João Dória? Agradecer a pergunta, Rodrigo. Olha, você sabe que falar em esquerda-direita hoje é um pouco mais delicado. A gente poderia tratar situação e oposição e as bandeiras defendidas. A bandeira do liberalismo econômico e do conservadorismo social nas pautas, nos valores morais, ela tem permeado o país como um todo. Então houve uma guinada para esse tipo de discussão. Lógico que a gente não pode ficar restrito a um único espectro político. Tem que haver a discussão de todos os espectros. Na Câmara Municipal, por exemplo, nós votamos o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Contribuinte, tem um projeto de lei da liberdade econômica, tem um projeto de lei que fala da desjudicialização, que é a não necessidade de um processo judicial quando um devedor vai à prefeitura e tenta fazer o seu acordo. Todas essas são pautas liberais, economicamente liberais, consideradas, como você colocou, à direita. Mas também, e aqui vou falar da Prefeitura Municipal, nós temos ações
que falam de uma pauta mais de centro-esquerda, como você colocou, apesar de defender uma outra teoria, como ações sociais ligadas ao mais creche na área da educação, na área da habitação. Essa gestão já entregou mais de 9.000 unidades habitacionais, vai querer entregar quase 15.000 até o final do mandato. Então, o gestor inteligente, o político que sabe encarar melhor a realidade, ele não trabalha muito fixado, parado numa posição. Ele é um líbero, ele vai correndo ali várias posições, ele trabalha o campo inteiro. Vereadora, agora, ainda pensando nas eleições municipais do ano que vem, na opinião do senhor, qual o peso do presidente Jair Bolsonaro nas eleições aqui de São Paulo? Então, ele é o presidente da República, o São Paulo, de uma forma em geral, também tem influência do governador do estado, o governador João Dória, e do prefeito Bruno Covas. Nós tivemos uma onda no país em 2018, inclusive com a criação de um movimento chamado bolsonarismo. Então, eu acredito que haverá sim a influência do presidente nas eleições, mas o morador da cidade ele tem maior preocupação com questões locais e não com questões, temas nacionais, bandeiras. Está mais preocupado, como eu pude dizer no começo, com a linha de ônibus, ele está preocupado com subsídio, ele está preocupado com vagas nas creches, ele está preocupado, como eu acabei de mencionar, preocupado com habitação de interesse social. O interesse da cidade ele é muito mais próximo do cidadão do que propriamente uma questão que toma corpo e discussão nacional. Mas é claro que ele terá um peso, né? Ele é presidente da República e ele deve apoiar alguém aqui em São Paulo. Evidente. Os padrinhos políticos, né? Então o presidente vai ter um peso sim em quem ele indicar dentro desse movimento que foi criado em função dele, mas o que eu quero pontuar é que não é ele o único a ter peso. Então você vai ter sim uma briga entre forças políticas além da prefeitura, governo do estado e também em âmbito federal. Constantino, mais uma pergunta. Exatamente isso, vereador. A questão municipal é muito mais local e é o dia a dia do cidadão. Em contrapartida, a gente perde muito mais tempo hoje em dia falando de coisas nacionais, até porque tem as redes sociais e tudo. Mas vimos cenas lamentáveis na Leste aí, envolvendo o deputado Arthur Duval sendo agredido após uma provocação e tudo. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como que essa questão das redes sociais, a nacionalização de todos os temas, como é que isso tem impactado o dia a dia da Câmara? Constantino, você tem toda a razão. A linguagem hoje é essa, a realidade hoje é essa. Você tem muito maior acesso, às vezes, num post, num tweet, do que propriamente numa ação física que toma corpo ali na Câmara Municipal. Na minha gestão em 2019, só para dar um pouco de exemplo, nós conseguimos atingir no YouTube 3 milhões de views frente a um aumento ali quase de 1000%. No Facebook também, há centenas de milhões de acessos, pois foram 135 milhões de acessos. E por que isso? Porque o poder público precisa se mostrar. Eu acredito que a Câmara precisa se mostrar também nas redes sociais para a prestação de contas do trabalho que faz. Então, para responder objetivamente a tua pergunta, as redes sociais serão fundamentais, as mais diferentes redes sociais serão fundamentais nas eleições. Agora, vai ser interessante notar também esse efeito, porque vou trazer então o cenário de 2018. Se dizia que o candidato a presidente Bolsonaro tinha 7 segundos de televisão e aí, num determinado momento, as redes sociais impulsionaram a candidatura dele. O que a gente não pode esquecer é que as mídias tradicionais também repercutiram muito depois do incidente da facada, tanto rádio quanto televisão. Então ele passa de 7 segundos numa campanha eleitoral para 24 horas nos noticiários. Então esses dois instrumentos, veículos, vão ter pesos fundamentais. Tanto a mídia tradicional, eu assim acredito, como as redes sociais também vão ser influenciadoras diretas. Mas vão ser definidoras? Essa é a pergunta que a gente tem que tentar responder até lá. Ô vereador, o Constantino falava da baixaria aqui na Assembleia, mas semana passada na Câmara nós tivemos também uma baixaria envolvendo os vereadores Adilson Amadeu e Daniel Arenberg. O que o senhor vai fazer? O vereador Adilson Amadeu, que ofendeu o Daniel Arenberg, inclusive com falas antissemitas, o
senhor vai tomar alguma providência? Ele pode cair no Conselho de Ética? Pode perder a vaga? Então, diferente. Não sei quem assistiu o vídeo na Assembleia, houve uma confusão bastante generalizada, vias de fato, nós tivemos ali agressões físicas na Câmara Municipal, isso ficou no âmbito da discussão, do debate, das falas, um vereador se exaltou mais do que o outro, o vereador Adilson, na sessão plenária seguinte, foi ao microfone para pedir desculpas, deu a mão ao vereador Daniel Arenberg, ou seja, o Daniel Arenberg aceitou essas desculpas. A Câmara tem um órgão próprio para tratar esses assuntos, que é a Corregedoria. A Corregedoria na Câmara, ela depende de provocação. Então, à medida que o vereador Daniel Arenberg provocar a Corregedoria responderá. E na Câmara a gente sempre procura um apaziguamento, mesmo depois de episódios como esse. Vereador, rapidamente para a gente fechar, o orçamento para o ano que vem. O que o orçamento contempla? O que os moradores podem esperar de obras para o ano que vem em relação a trânsito, transporte, ônibus? Então, o orçamento do ano que vem é de quase 69 bilhões de reais. O interessante no orçamento é que com a economia, inclusive com as 2 CPIs que a Câmara Municipal promoveu, conseguindo reaver aos cofres públicos quase 2 bilhões de reais à vista e quase 6 bilhões de reais a prazo, principalmente das instituições financeiras dos bancos, nós temos uma São Paulo com um orçamento saudável e o investimento para o ano que vem deve ser na ordem de 5 bilhões de reais. Só para a gente dar aqui um parâmetro de equiparação ou de assemelhamento, o Estado de São Paulo vai ter 1 bilhão e meio de reais de investimento e a cidade de São Paulo vai ter 5 bilhões de reais de investimento. Então, o que a gente pode esperar é uma gestão presente na rua e na vida do cidadão. Vereador Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal aqui em São Paulo, parabéns pela reeleição. Obrigado. E a Jovem Pan vai continuar acompanhando o trabalho da Câmara e venha mais vezes. Agradecer a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, o Thiago, a Karina. Quero colocar a Câmara Municipal à disposição do morador da cidade de São Paulo. Obrigada, vereador. Agora são 8h.